Olá, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. E eu quero compartilhar aqui algumas experiências que a gente tem na oração e que pode ser útil para você que vai assistir esse vídeo. E enquanto eu orava acerca de algumas questões, algumas preocupações, e eu sempre penso e lembro da passagem quando Jesus ele diz para Deus que todavia seja a vontade dele. Jesus estava angustiado, mas que ele não queria passar por aquela situação, mas que todavia ele entendia que tinha que ser feita a vontade do Senhor. E aí na oração eu falei dessa forma, algumas questões, porque igual sempre sou sincera com o Senhor. Tem aquelas coisas que eu não quero fazer, mas se for a vontade do Senhor, que eu aceito. E nesse momento que eu estava orando dessa forma, eu disse o seguinte: o sofrimento do tempo presente, nós não entendemos, mas que quando a gente obedece à vontade do Senhor, todas as coisas e aí a oração era que o sofrimento do tempo presente, ou seja, as preocupações que a gente fica quando a gente não tem controle do que é preciso, né? Que não se compara com o que há de vir, com o resultado. O sofrimento, a preocupação é processo para o propósito de Deus na minha vida. Então, tem coisas que a gente não quer vivenciar, tem coisas que a gente não quer passar, mas às vezes é necessário é um processo para o propósito de Deus na nossa vida. E aquilo que é propósito de Deus, não tem como a gente fugir. Só que eu sempre sou sincera com o Senhor. Tem coisas que eu aceito numa boa e tem coisas que eu oro ao Senhor para não fazer. Que não tem coisas que a gente precisa abrir mão. E aí eu estava orando dessa forma. E aí me veio essa passagem. Depois que eu orei ao Senhor assim, que ainda que o sofrimento, a preocupação do tempo presente eu não entenda, eu vou passar porque pode ser um processo para o propósito dele na minha vida. E o propósito de Deus na nossa vida nem sempre será tendo atitudes favoráveis a nós, ou no sentido de que vai nos alegrar. Né? Igual eu estava falando com o Senhor na oração sobre a minha mãe, a preocupação que ela nos causou de como cuidaria, como eu estava ficando cansada, porque ela é minha vizinha, embora as minhas irmãs me ajudavam, mas eu estou do lado aqui da casa dela. Então eu ficava mais responsável e mais cansada, estava me causando já, eu estava sentindo mal fisicamente devido ao cansaço, né? A preocupação. E o Senhor ele trouxe uma resposta, trouxe uma pessoa excelente para nos ajudar a cuidar da minha mãe. E isso trouxe uma tranquilidade para mim. E aí, da mesma forma, essa outra situação que eu tenho um irmão com síndrome de Down. E isso tem me preocupado muito também, porque ele precisa que alguém seja responsável por ele. E a minha irmã, ela é responsável. Mas algumas questões nesse sentido, só para vocês terem noção de que tem coisas que a gente não quer fazer. Por exemplo, eu ficar responsável pelo meu irmão ou cuidar dele. Eu não quero pegar essa responsabilidade para mim. Só que, se for o propósito de Deus para minha vida, eu vou ter que passar esse processo mesmo sem querer. Então, só para vocês entenderem sobre a situação. Então, assim, vai ter coisas que a gente fala, Senhor, eu não quero fazer, e tá tudo bem, Deus não vai nos direcionar para aquela situação. Mas quando é algo que a gente vai ter que viver, a gente vai ter que enfrentar o processo. E o propósito só vai saber depois. E aí o versículo que está em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim, Paulo dizendo: Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, aquilo que a gente está passando naquele momento, que a gente não entende, lá na frente tem um propósito. E o maior de todos é todas as nossas renúncias hoje, nos será revelada a glória de Deus como ela é. Hoje nós sentimos a presença de Deus, temos o Espírito Santo, mas se nós permanecermos no propósito do Senhor, nos será revelada a glória dele. Nós veremos ele face a face. Então, nenhum sofrimento do tempo presente se compara com o que nos será revelado. Mas sem falar do céu, sem falar de ver Deus face a face, Jesus face a face, no dia a dia aqui, enquanto estamos vivendo aqui na Terra, vai ter sofrimentos que nós vamos ter que vivenciar, só que não será comparado quando a gente entender, não, eu fiz isso e isso, eu abri mão disso e disso para que isso acontecesse.
e isso nos traz paz. E quando nós temos a convicção de que Deus está no controle e que nós não estamos fazendo por nós mesmos, nós encontramos paz em meio ao sofrimento. Nós encontramos descanso para a alma em meio à angústia. Porque, igual no caso da minha mãe, já estava ficando doente fisicamente, devido ao cansaço. Mas eu consegui encontrar paz em Deus e eu tinha convicção. Porque a gente fala assim, Senhor, eu não estou aguentando. Eu falo muito isso, né, com as minhas irmãs. A gente fala assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Só que a gente está dizendo, mas o Senhor, ele nos conhece realmente como nós somos. Mas aí eu quero dizer para você nesse vídeo, tenha a convicção de que quando realmente você não aguentar, o Senhor, ele vai te dar o escape. Se você está fazendo da maneira correta, está pedindo direção do Senhor e nada aconteceu ainda, continue descansando em Deus. Por quê? No tempo certo ele vai te dar o escape. Às vezes você está como eu estava um dia, uns dias para trás, um tempo atrás. Senhor, não estou aguentando mais. E Senhor, e eu clamava a Deus para que abrisse uma porta para resolver, ou colocar minha mãe no asilo, ou conseguir alguém, só que a gente não via solução. E o Senhor preparou uma pessoa excelente para nos ajudar cuidando da minha mãe. Então, assim, não será diferente na sua vida. Às vezes você tem clamado ao Senhor hoje, assistindo esse vídeo, e você fala, eu já não estou aguentando mais. Se nada acontecer, é porque o Senhor sabe, Ele te conhece e sabe que o processo ainda não terminou para chegar no propósito. E quando chegar o término do processo, o Senhor, Ele vai abrir uma porta. O Senhor, Ele vai te trazer solução. Mas enquanto isso, viva o processo, mas sem perder a fé. Porque se você perder a fé, de nada vai adiantar. Você não vai chegar no propósito de Deus para sua vida. E o Senhor, Ele nos molda nesse processo. O processo é doloroso, a gente não tem controle de nada no processo. Mas a única convicção e o único controle que a gente tem é da nossa fé. A única coisa que a gente pode direcionar e manter a nossa fé. Então esse vídeo nessa manhã é para você. Eu não sei como você está nesse dia, talvez você está vivenciando algo na sua vida, na sua família, que você diz, eu não aguento mais. Mas se você tem orado ao Senhor e tem feito o que a Bíblia diz e ainda nada aconteceu, é porque você está num processo ainda e que no tempo certo o Senhor ele vai te dar o escape, mas é preciso vivenciar o processo. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Paulo quantas vezes esteve preso, mas quantas vezes na prisão Paulo escreveu as cartas que servem para nós, para nos orientar hoje. Quantos homens, servos do Senhor fiéis, morreram por amor à palavra, mas para que chegasse até a nós. Então, era um processo de sofrimento, era um processo de humilhação, mas tinha um propósito. Essa palavra chegar até a nós. Às vezes o sofrimento que você está vivendo hoje em Cristo não é alguma coisa que você provocou, mas em Cristo é para que tenha um propósito, é para que alguém olhe para a sua vida e fala, aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. É para que você amadureça. O Senhor sabe a maneira de trabalhar, mas a única convicção que eu quero que você tenha é que se você está obedecendo a palavra do Senhor e se você ainda não teve uma resposta de Deus, é porque você está vivendo um processo, um amadurecimento. O Senhor está tratando com você para que Ele te use para algo na obra dele. E para que atinja esse objetivo, esse propósito, você tem que passar pelo processo. Jesus passou pelo processo da morte, mas antes da morte teve angústia, ele orou ao Senhor, mas ele precisou passar pela morte. Mas depois da morte veio o propósito. Através da morte dele, nós temos a oportunidade de ser salvos. A salvação nos foi alcançada. Nós somos alcançados pela graça, mas pela graça da morte de Cristo na cruz. Hoje nós não precisamos morrer por ninguém, mas às vezes vai precisar nós passarmos algumas dificuldades, alguns sofrimentos para atingir ou para chegar no propósito de Deus para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e que te fortaleça nesse processo, para que você continue lutando, vivendo o processo para chegar no propósito de Deus para sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe.